Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Marco Aze, diretamente do sul de Minas. E hoje eu tô aqui com a minha queridinha Elvira. Tadinha da Elvira, eu deixei ela parada há muito tempo. Hoje foi mais trabalhoso para ligar ela, foi na terceira vez. Mas estava muito paradinha. E uma hora eu explico para vocês o porquê, às vezes, eu tenho um pouco dessa dificuldade com... Não com a Elvira, mas com as situações assim que tem em torno da Elvira. A Elvira tem uma história muito particular comigo. Mas isso aí vai ser para outros vídeos. E hoje é dia das mães, evidentemente que vocês estão assistindo no outro dia, eu nunca posto no mesmo dia. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre mãe. Vamos falar sobre a importância desse contato com mãe e quais que as consequências, né, meus amigos? Enquanto isso, vocês vão dar um passeio comigo e com a dona Elvira. Um abraço, meus queridões. Daqui um pouquinho nós estamos na estrada juntos. É nóis! Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Marco Aze, diretamente do sul de Minas Gerais. Entrando na pista aqui. Beleza! E aí, tudo bem com vocês? Como é que foi o dia das mamães? A minha esposa hoje está na casa da sogra. Estão ali, mais a família, ali o pessoal só próximo. Nada de festança. Ela ontem estava lá no aniversário da sobrinha. Então já completa a reunião. E eu tô aqui na estrada. Vai, Marcão, você não vai lá ver a mamãe? Marcão tem uma certa dificuldade com isso. Minha relação com a mamãe não está muito boa. Infelizmente. Não é mesmo? Aconteceram muitas coisas que minaram gradualmente a minha família e uma delas foi a morte precoce da minha irmã. Foi uma tragédia que, infelizmente, cada um vive o seu luto, né? A sua forma. E cada um foi ficando cada vez mais no seu canto. E infelizmente, assim, todas as tentativas de reunião, de festividades, não foram nada agradáveis. Então a gente não quer forçar a barra para ninguém, né, meus amigos? Mas vamos lá. As borboletinhas. É bonito, cara. Mas a dona Elvira está precisando circular o óleo, consumir o combustível que está aqui. Muito bom. Mas eu vou falar para vocês hoje sobre um experimento. É um experimento antiético, né? Que é feito assim, com um sofrimento muito grande que é infligido aos animais. Mas como ele já aconteceu, né? Já houve a reprimenda, né? Do experimento na comunidade científica. Mas gerou aí uma teoria que chama a teoria do apego. Do apego, meus amigos. E o cara que fez essa experiência chama Harlow. Não é Harley não, viu, moçada? É quase isso, é Harlow. E o Harlow, o que ele fez? Ele pegou ali macacos. Os macacos são muito próximos nossos.
Alguns acham isso contraditório demais, mas há teorias na qual apoiam esse tipo de visão. Vamos lá, né? E o que acontece? O Harlow pegou macaquinhos filhotes e separou da mãe deles, lá no comecinho. E o que ele fez? Ele a princípio colocou esses macaquinhos em uma jaula separada, né? Totalmente isolados. E dentro desta jaula tinha 2 bonecos. Um boneco era tipo um pelúcia, parecido com a mãe do macaquinho. Então era um macaquinho de pelúcia. E tinha do lado uma espécie de um macaquinho, mas de arame, sabe? Sem pelo, sem nada, só a estrutura de arame. Só que essa estrutura de arame tinha um diferencial. Tinha uma mamadeira, e nesta mamadeira, né, que estava grudada ali, como se fosse um peito, né? Tinha o leite coletado direto da mãe. Não era leite artificial, não. O que o macaquinho fazia? Ele ficava muito mais grudado na pelúcia, e somente quando a fome vencia ele ia lá na macaquinha de arame. E aí ele tomava ali o leitinho dele e rapidamente ele já pulava pro outro lado. Só que acontece que aquela mãe de pelúcia não interagia com ele. Então não tinha interação, não tinha afetuosidade. Não brincava com ele, não seguia ele com os olhos. E aí eles compararam os macacos que ficaram com a pelúcia com os macacos que ficaram com a mãe original, a mãe realmente verdadeira. Os macaquinhos que ficaram com a mãe original, eles depois desenvolveram um senso de grupo muito grande. Brincavam ali, ó, com os outros macaquinhos, interagiam muito ali. Os macaquinhos que ficaram com aquela mãe inerte, sabe, aquela mãe paradona, esses macaquinhos ficaram muito parados, profundamente isolados. Eles não socializavam com o grupo. E isso foi se repetindo. Então, é evidente, né? A gente não está dizendo que isso é uma máxime científica, mas a gente pode entender que o macaquinho que teve com a mãe, que teve aqueles atributos da mãe, né? Do brincar, do ser olhado, de ser amamentado. Esses macaquinhos desenvolveram, primeiro, muito mais a área límbica do cérebro e se tornaram muito mais sociáveis, né? Muito mais seguros. Hoje o comprimento biker tá mandando ver, tô gostando. Agora teve um experimento que foi muito mais radical. Esse macaquinho não teve nenhum dos dois. Nem a mãe de pelúcia e nem a mãe de arame. E o que aconteceu, meus amigos? Esses macaquinhos, quando eles pegaram e desenvolveram, eles atingiram ali uma certa idade, eles ficaram altamente agressivos. Ficaram muito embrutecidos e muito agressivos. Eles chegaram à conclusão, então, que muitas dessas crianças que hoje, né, elas são abandonadas, são deixadas às vezes numa creche onde não tem esse olhar, essa atenção, só tem a mamadeira.
Ou então aquela criança que ela vai ter só a mamadeira, mas ela não tem nem uma figura nem de arame para ela, entendeu? Ela vai ter um tablet, ela vai ter um celular e pode desenvolver ímpetos violentos, porque a área límbica do cérebro não vai desenvolver muito, porque está preparando esta criança para um ambiente hostil, para um ambiente onde ela não pode se apegar a muitas pessoas. Ela não pode se apegar, porque senão ela vai sofrer. Então ela tem que viver mais individualmente. Então, como a área límbica ela não se desenvolve tanto, a área primitiva, instintiva, vai sobressair mais. Então, por isso que vocês veem, às vezes, hoje, algumas crianças muito ou isoladas, sabe, sem interagir muito com os amiguinhos, ou então profundamente agressivas. E eu vou dar só um palpite, gente, pelo amor, tá? Não é um julgamento aqui, porque a gente não teve muito contato com isso. Mas você vê um garoto, por exemplo, lá do sul, acho que Santa Catarina, o que esse camarada faz? Aparentemente, isso que é uma coisa que não nos surpreende na área da psicologia, um garoto que sempre esteve quieto na dele, nunca teve envolvimento com crime, com nada. De repente o cara dá um surto lá e manda ver. E mata crianças. E o interessante é que ele mata, o grande alvo dele são bebês. E nessa experiência do Harlow, os macaquinhos que ficaram altamente isolados, no experimento mais radical, primeiro, quando era fêmea, as fêmeas não queriam de forma nenhuma pegar cria. Então o que acontece? Elas não queriam ter nenhum ato sexual. E quando eles enxertavam elas à força, isso é cruel pra caramba, né? Mas a ciência está lotada disso, infelizmente. Então o que acontece? Quando eles obrigavam elas a terem filhotes, elas agrediam os filhotes. E às vezes matavam os filhotes. E o mesmo pode acontecer também com os machos. Os machos vão ter uma tendência a também matar. E isso nos leva um pouco, meus amigos, ao Cristo, a refletir sobre como que nós estamos tratando as crianças. Aí você fala assim, Marco, mas então você está jogando a responsabilidade sobre as mães? Eu falo, não. Após o Freud, teve uma psicanalista chamada Melanie Klein, que ela se especializou muito em criança. Ela teve realmente muitos pacientes crianças. Inclusive, ela, nos trabalhos dela, ela fala de crianças violentas e altamente perversas. Lacan também chega a explanar sobre essa questão desse ímpeto violento, né? E a Melanie Klein, ela fala justamente sobre a relação, as primeiras imagos que ela fala, né? Imagens que a gente tem do que é mãe, ou do que representa a mãe. Não precisa ser a mãe biológica, pode ser alguém que atue ali como mãe, que dê a mamadeira para a criança, que dê um pouco de colo, que olhe nos olhos dela. Olha, um porco espinho, velho. Caralho. Que olhe, né, nos olhos da criança e que dê afeto. Uma das coisas que a gente tem que entender é o seguinte: se você der a mão para alguém, sem luva, tá? Pele com pele, a mão para alguém, um abraço em alguém, se você pegar simplesmente o bebê, tirar a sua camisa e colocar ele na barriga, pele com pele, ele vai ter liberação de ocitocina.
E a ocitocina vai corroborar para o prazer e também para o desenvolvimento límbico. Então hoje, criança não precisa de um celular. Criança precisa de afeto. Criança precisa de brincadeira. Criança precisa de atenção. E eu lembro, por exemplo, que eu cheguei a dar muito problema, cheguei a ter muita revolta na minha vida, porque quando às vezes eu chegava para minha mãe e falava: mãe, mas eu quero que meu pai brinque comigo, eu quero que ele me leve para passear, eu quero que ele jogue a bola comigo, eu quero que ele fale que gosta de mim. Meu pai era meio fechadão, né, nesse ponto. Aí minha mãe olhava e falava: não, meu filho, não é pra você ver, teu pai trabalha, tal, e olha como ele é bom, ele te deu a melhor escola, ele te deu um apartamento num condomínio, num bairro muito bom. Mas hoje eu entendo que corroborou muito para a minha violência. Não estou botando culpa neles, né? Porque eles não têm culpa. Cada pessoa tem o seu limite, tem a sua consciência, né, de interação social. E talvez eles também careceram um pouco, né, de imagos paternas ou maternas mais próximas, mais afetuosas, né? E muitas das vezes isso repete, né, posteriormente. Mas, meus amigos, fez falta. Vocês compreendem? Fez muita falta. Então o que eu quero dizer para os senhores é exatamente isso. A criança, ela necessita de uma imago, de uma impressão, de um ciclo, de um período na qual ela receba afeto, receba a química do afeto e desenvolva os seus apegos sociais. Eu quero ter amigos, eu quero ter uma família, eu quero... O que é isso aqui? É um frango? O que tá rolando aí? Deixa eu ver. Não, é um urubuzinho. Olha que ajeitado. Pequenininho. É difícil ver esses urubuzinhos miúdos. Vocês entenderam, meus amiguinhos? Então, quando chega assim, Dia das Mães, o Marco fica, né, dessa forma. Então, eu às vezes converso muito com a minha mãe de São Paulo, porque minha mãe de São Paulo percebia que eu tinha muita dificuldade para lidar com apego e com afeto, né? E como eles eram muito afetuosos, muito carinhosos, eu ficava completamente sem jeito com aquilo. Era como se eu tivesse não familiarizado com aquilo. O meu cérebro bugava quando eu recebia muito carinho. E a última conversa que eu tive com ela, eu falo: mãe, você sabe quando eu sumia muito tempo? Era exatamente quando vocês me davam muito carinho. Mas não é a culpa de vocês. São os meus traumas, são os meus complexos. Eu não sei muito lidar com muito carinho, mas ao mesmo tempo vem uma culpa de não conseguir desenvolver o afeto e o carinho. Olha que coisa louca, moçada. Porque no fundo nós, seres humanos, nós temos um ímpeto de manada, né? A gente tem um ímpeto de socialização. Eu falei a vida inteira: eu gosto de ficar sozinho, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas estar sozinho, dentro das minhas imagos, dentro das minhas impressões, que foram muito sedimentadas ali, foram cristalizadas com o tempo, aconteceu, infelizmente. Aconteceu de eu não dar conta. Então até hoje eu estou em terapia também e aprendendo a receber afeto. Então quando eu recebia um prêmio e precisava subir no lugar lá para receber o prêmio,
eu mandava outra pessoa, um funcionário meu lá, vai lá, recebe lá o troféu lá por mim, numa competição. Quando às vezes meus alunos faziam uma homenagem para mim, eu sabia que aquilo lá era um ato de muito carinho, era amor mesmo. Eu ficava assim completamente fora da caixa, cara. Era como se eu estivesse num lugar estranho. E aí eles estavam ali todos festivos e eu fingia que estava tudo bem, mas na verdade não, para mim estava estranho. Tava aquele território esquisito pra caramba. E aí tem o texto do Freud, né, chamado O Estrangeiro, né, onde a gente vê o porquê do estranhamento, né, do estranho, daquilo que nos incomoda, né, que nos provoca. É aquilo exatamente que nos falta, mas que está ali debaixo do tapete, né, está nas nossas sombras. Papo grande, hein, galera? Eita, bom, hein? Mas por hoje já deu. Eu vou dar mais uma volta com o vídeo. Ai, ai. Galera, aproveita que essa reta aqui, ó, bonita. Curte o vídeo do Marcão aí. Ai, ai. Se inscreve no canal, tá? Ative o sininho. E compartilhe. Vocês viram que hoje o Marcão ficou mais sério, né? São os traumas, meus amigos. E esses traumas eu estou compartilhando com vocês. Aproveitem para refletir. Fui! Em direção a essas montanhas. Fui! Sei lá onde que eu vou parar hoje. Que hoje tem muito para pensar.